Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito da Vale, do Banco do Brasil e do Itaú. Será que seria o momento da gente trocar Banco do Brasil por Itaú? É sobre isso que a gente vai conversar agora. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. Vamos começar aqui por Vale, que segue subindo muito bem na presente data, após a publicação do seu resultado do quarto trimestre de 2024. E muito embora a Vale tenha reportado um prejuízo de quase 700 milhões de dólares, segue subindo. Acontece que esse prejuízo se trata de um item não recorrente, relacionado a uma questão contábil, a um impairment, que é uma redução ao valor recuperável de um ativo, que você não precisa ficar ali se apegando muito a isso. O importante é saber o seguinte: a empresa gerou caixa de forma positiva, então ela teve lucro operacional. Deixa eu te mostrar. Empresas da velha economia, de capital intensivo, que precisa de muito capital tangível para operar, você tem que olhar para o EBIT ou EBITDA. E a gente viu que foi positivo, bem positivo, então não fique preocupado com esse prejuízo. O mercado não ficou, e o mercado não é idiota a esse ponto de fazer a ação subir após um prejuízo. O que acontece é que a empresa trouxe alguns anúncios que o mercado gostou, principalmente redução de CAPEX, recompra de ações e dividendos. A companhia anunciou ali um bom dividendo, não é quase 10% como está aqui, mas foi um bom dividendo. Ela anunciou um novo programa de recompra de ações, que podem chegar a 3% do capital social da empresa, e anunciou uma redução do seu CAPEX, do seu investimento. Não é momento de investir. Momento de juro alto e crise global é momento da gente ter cautela. Então reduziu o CAPEX de 6,5 bilhões de dólares para 5,9 bilhões de dólares. Você poderia me perguntar: Luan, por que a Vale é tudo em dólar? Por que não é em real? A sua dúvida é válida. Acontece que a Vale é uma mineradora, exportadora de minério de ferro. O minério de ferro é cotado internacionalmente. Então, como existe um impacto da variação cambial no balanço da Vale, ela acaba o quê? Também trazendo seus números em dólares. Sem falar que é uma empresa que tem ADRs nos Estados Unidos, então ela também precisa trazer ali os seus balanços de acordo com a Bolsa Americana. Mas o principal ponto aqui é: dólar impacta nos resultados da empresa e isso precisa estar bem refletido na contabilidade. Outro ponto que é importantíssimo olhar em empresas mais maduras de capital intensivo é o fluxo de caixa livre. Isso aqui é importantíssimo. Mas aqui o recorrente, ok? O que importa é o recorrente, porque não recorrente importa muito. Foi de 817 milhões de dólares. Então teve fluxo de caixa livre que permite pagamento de proventos e recompra de ações. O que é o fluxo de caixa livre? A empresa tem a sua receita, que é o valor que ela ganha com as vendas. Ela gera a caixa, que é o EBIT ou EBITDA. O que é esse caixa? Você tem a receita, entra a grana na empresa, ela paga custos e despesas, e aí o que sobra é o EBITDA. E aí você pega esse EBITDA, desconta a necessidade de investimento, o CAPEX, o que sobra na prática vai ser o fluxo de caixa livre. E isso pode se reverter aos acionistas. É isso que pode voltar para os acionistas, tecnicamente falando. E aí teve um fluxo de caixa livre bom, foi positivo, apesar de ter tido queda. Claro, teve queda entre 2023 e 2024 porque teve queda na demanda por minério de ferro. A empresa depende dessa demanda, que depende muito da China, que está enfraquecida em termos de demanda por minério de ferro. Então é isso que está acontecendo, um momento de dificuldade macroeconômica que impacta a Vale. A respeito do minério de ferro em 2025, não há tanto otimismo. O CEO da Vale disse que o mercado deve ficar equilibrado, então vai ficar mais ou menos aí, resultado mais ou menos parado, talvez até melhore um pouquinho por conta desse menor CAPEX, mas é isso, não espere grande coisa de Vale atualmente. Diante disso, a Vale negocia aí a uma relação EV sobre EBITDA de 4,52, um baixo múltiplo, só que com empresa de commodity, comprar a baixo múltiplo nem sempre é a melhor medida, porque quando o múltiplo está baixo, significa o quê? Que a empresa está lucrando bem, mas não é o caso da Vale também. O que você precisa entender é: o minério de ferro vai disparar? Não vai nesse momento, então a Vale não vai disparar. Então é preciso buscar dividendo. Os dividendos hoje estão bastante elevados? Nem tanto. Então espere aí um yield entre 7% e 8% em Vale nos preços atuais. É isso que você pode esperar hoje. É um case mais de médio prazo. Mas falando aqui do Banco do Brasil, caindo, ao contrário da Vale, quase 3%, dando uma derretidinha. E eu comentei os resultados do Banco do Brasil e disse o seguinte: olha, esse ponto aqui eu não gostei. O que eu não gostei do balanço?
é que basicamente o banco será bastante conservador, pode reduzir payout, não vai crescer tanto, de tal modo que ele chegou num limite nesse momento. E esse limite acaba gerando a seguinte mensagem para o mercado: se bater no limite, vamos fazer a ação cair para comprar barato de novo e conseguir melhorar o dividend yield, porque agora basicamente a gente vai ganhar dividend yield, só isso. E o dividend yield só fica alto ou quando o lucro sobe muito, que não vai acontecer, ou quando a ação cai. Então por isso está caindo. Veja que o Itaú BBA disse o seguinte, que essas projeções conservadoras que o banco apresentou, Banco do Brasil, pode ter o quê? Decepcionado investidores. Hoje a gente vê o quê? Recomendações neutras para a ação. Itaú BBA se mantém com preço máximo de R$ 31. R$ 30 seria o preço máximo que você vai conseguir comprar hoje o Banco do Brasil, com mais margem de segurança até os 29. O mercado acabou fazendo isso. Acabou fazendo a ação cair abaixo dos 28. Olha só que interessante. Nesse momento mesmo, olha só a pedrada em Banco do Brasil. Abaixo dos 28. Voltou a ter aqui uma região de preços mais atrativa. Superou 29? Não vale tanto a pena. Porque veja, hoje o banco nesses preços está negociando a um indicador preço sobre valor patrimonial de 0,90. 0,90 é um indicador que está muito próximo da média histórica do Banco do Brasil, que negocia no valor patrimonial da ação. Como eu venho falando já há algum tempo aqui no canal e mostrando para você. Sendo assim, não há mais tanta margem de segurança. Agora começou a voltar. E é assim que você faz com empresa de dividendo. Quando tem margem de segurança, você compra para aumentar seu dividend yield. Quando supera essa margem de segurança, acabou, você não compra, porque o dividend yield fica mais baixo. E empresa de dividendo, é isso que você quer. Agora, vamos supor o cenário em que a empresa vai ter uma porrada no lucro líquido, um aumento substancial. Aí você consegue aumentar seu preço teto, porque você sabe que o lucro vai ser maior e aí o dividendo vai ser maior também. Só que o Banco do Brasil, como eu disse, pode reduzir o payout de 45% para 40%. Então, isso aí faz a gente ser mais conservador no preço teto. Por outro lado, temos o caso do Itaú, que voltou a ser o maior pagador de dividendos do setor bancário na B3. Veja, o Banco Itaú, isso o mercado até já sabia, ele estava prestes a distribuir um dividendo extraordinário, mas ele veio com um dividendo extraordinário, recompra de ações e bonificação tudo de uma vez. Olha só, dividendos JCP, 15 bilhões, 1,25 por ação de dividendo e 28 centavos líquidos de JCP. As datas já foram, só que aí teve mais uma aprovação, totalizando 23 centavos aqui, mais 26 aqui, paulada de dividendo. Muito dividendo. Por isso que quando você abre Itaú hoje, você vai ver um yield de 12%. É dividendo extraordinário. Mas teve também o quê? Recompra de ações. Teve encerramento de uma recompra e abertura de outra. E a deliberação é para cancelar ações. Isso é positivo, porque se você cancela ações, agora o seu lucro por ação aumenta, de tal modo que seu dividendo por ação também aumenta. Isso pode gerar valorização, porque se a demanda pela ação continuar a mesma, com menos ações disponíveis, agora você pode ter um ganho de capital. Você teve ainda uma bonificação de 10%. Bonificaçãozinha acabou em Bradesco, ele acabou suspendendo, agora o Itaú bonificando. E o Itaú negocia a quase 8 vezes lucro, Banco do Brasil 6, não tem mais um grande distanciamento aqui, geralmente o Banco do Brasil fica com um distanciamento bem maior. É que o Itaú foi recorde de lucro de novo, e pagando alto dividendo. E esse PVP do Itaú, por mais que seja bem mais alto que o do Banco do Brasil, ele costuma negociar até acima disso. A média da empresa é 1,55, mas já chegou a 2,64, 2,43, sendo que o banco vem crescendo muito bem a taxa do seu lucro, de tal modo que ele estaria num bom preço hoje, por incrível que pareça. Mas o ponto é, para dividendo, valeria a pena fazer essa troca? Veja, a gente teve um dividendo extraordinário. Claro que em 2018 tivemos um puta dividendo do Itaú, mas o que acontece é o seguinte: se continuar o Brasil nesse juro super elevado, sem oportunidades efetivas de alocação de capital, as empresas vão continuar fazendo recompra de ação. E a recompra de ação acaba, como eu disse, tendo uma expectativa de valorização desse papel. Ou distribuindo mais dividendos. Porque veja, eu sou uma empresa, gero caixa, tenho esse caixa. O que eu vou fazer com ele? Vou deixar lá parado? Ou eu vou distribuir dividendos? Ou vou fazer recompra de ação se não tem nenhum tipo de oportunidade com CAPEX? A gente está vendo as empresas reduzirem CAPEX. Vimos Gerdau, vimos agora a Vale. A gente está vendo esse movimento. E empresas do setor financeiro fazem o quê? Vão pegar essa grana e distribuir muito dividendo ou recompra de ações. Por isso que Itaú passou a ficar mais no radar hoje em dia. Porque é o banco que tem mais resiliência, tem o melhor guidance, tem o melhor ROI. E agora começou o quê? A abrir a torneira por uma necessidade hoje do mercado. Porque não tem oportunidade efetiva, não dá para ser arrojado hoje. Sendo assim, você até poderia pensar em fazer uma troca de Banco do Brasil por Itaú. Só que Banco do Brasil já caiu de novo abaixo do preço teto. Será que valeria a pena fazer isso
hoje. Eu só veria esse movimento sendo válido se o Banco do Brasil estivesse excessivamente caro, acima do valor patrimonial, bem fora da casinha. Aí você fazer esse movimento. E sem falar que o Itaú não é a grande oportunidade do setor bancário, você só está trocando a empresa de dividendo por outra que hoje está bem focada em dividendo. Diferente da situação quando você vai montar a carteira do zero. Aí, Itaú versus Banco do Brasil. Aí você poderia falar, qual que eu vou escolher agora? Talvez eu me posicionasse em Itaú hoje, justamente por esse cenário um pouco mais conservador e negativo de Banco do Brasil, mas fazer a troca, pagar imposto. E se eu só quiser vender dentro do limite de R$20 mil no único mês? Isso também dá para fazer, mas como eu disse, hoje a troca está quase elas por elas. Eu acabei fazendo uma pequena venda de Banco do Brasil, bem pequenininha, mostrei para os membros do canal, justamente para fazer um movimento estratégico, mas uma vendinha bem pequena frente à totalidade. Mas eu vendi quando estava lá acima dos 28. Mas em resumo, aqui é quase um tanto faz. São duas excelentes empresas, hoje pagando excelentes dividendos, só cuidado com a ineficiência tributária. E para se tornar um investidor independente, aprender a investir sozinho e com segurança, eu te convido a conhecer o nosso treinamento aqui embaixo e também a nossa consultoria, se você quiser ter a sua carteira montada por nós. E agora aqui em cima, eu vou deixar a indicação de um vídeo onde você vai escolher ações de maneira superior a 99% dos investidores com apenas 3 indicadores. Corre lá que é de graça.